E eles tinham pego sacos, aqueles sacos imensos de laranja, Sei, que eles iam esquartejar o corpo e distribuir. Guilherme de Paiva, que morreu agora, né? Uhum. Eu vi o Gazola falando assim, cara, é a justiça divina, né? Porque ele saiu muito antes, né? E tudo, achando que tinha se dado bem, né? Não, a própria estrutura que fez, né? Você vê, ele vai para uma igreja, ele se torna diretor de marketing de uma igreja, aí depois ele quer mais poder, né? E ele quer ser pastor. Como já estava pegando mal para a igreja, essa ascensão meteórica dele, aí a igreja vai abre uma filial com outro nome para dar para ele. Eu tenho minhas Olha dúvidas que se ele estranho. também não fez algum tipo de chantagem com os líderes dessa igreja. Faz sentido também, pode ser. Faz. Ele era um cara Cara- capaz de qualquer coisa. Total. Capaz de qualquer coisa. Né? Então, assim, não vou dizer que foi tarde ou foi cedo, mas Não cabe a gente, né? eu Mas- acho que, assim, ele achou que essa história ia morrer com o tempo. É. E quando veio o Pacto Brutal, Que, aliás, excelente, né? excelente, né? A Tati foi maravilhosa mesmo, a Tati Issa, né? Você tá, pra quem não viu, ela tá lá, a doutora também. Todas as pessoas que participaram de alguma maneira, né, para esclarecer essa história, assim, que em princípio ficou como um romance mal sucedido, não Exato. tinha nada disso. E é mentira, né? Ele contou mais de 20 versões até pegar essa. Que ele Ah, foi é? defender Teve a outras filha. versões? Não, e tem coisas tão absurdas, porque assim, a Dani foi morta dentro do carro. É. Isso é fato. E aí ele diz que não, que ela saiu andando e que aí ela tentou, a Paula tentou apunhalar e ele foi segurar uma, foi segurar outra. Só que tem que, quando você vai ver, por isso que eu estou dizendo, o exame de corpo de delito conta a versão da vítima. Claro. A gente tem que ser muito objetivo com isso. Ela, na época, tinha um tênisinho Reebok, que eu me lembro muito bem de caninho, assim, Sei, sei. né? O tênis só tinha lama, tá? O poeira, aquela lama, no calcanhar. O que significa isso? Tirou do carro e foi arrastando pelo calcanhar. Ah. Não tinha na parte de frente. Olha só. Ela saiu morta já dali. Veio arrastando. Sim, quando eu vou claro, faz arrastando, sentido. você pega aqui, né? É. No calcanhar. E eles Então, foram contando assim, versões. Versões e versões, entendeu? E assim, ali teve um anjo, né? Que foi aquele advogado que viu o casal. Porque dali eles já tinham passado no Hortifruti, que tinha lá no Rio, perto do Taikon, que hoje nem tem mais, e eles tinham pego sacos, aqueles sacos imensos de laranja, Sei, que sei. eles iam esquartejar o corpo e distribuir pelo Rio de Janeiro, porque ficaria como um ataque de um fã doido, entendeu? Você Quando vê- o cara passou e viu, eles... Então, premeditado. Tudo. Graus de A placa, você sai de casa trocando a placa do seu carro, Exato. botando um... É. Exato. Como isso foi uma coisa que aconteceu, uma briga das É. duas. A pessoa estava desacordada. Não, Entendeu? brutal. E tinha uma coisa ali de magia negra que nunca se tocou nisso, porque só ia piorar o processo andar. E Ah, foi é? tão difícil o processo andar. Se porque assim, tivesse... porque aí você ia criar coisas e o objetivo era provar. Ah, entendi. Né? Então tem coisas na Mas justiça... teve mesmo, não é... Sim, porque as estocadas era para tirar o coração. Caramba. Que isso ia ser oferecido Sim, em rituais sim. de magia negra. Tanto que você vê que ela saiu já morta, porque na hora que você faz isso para carregar uma pessoa, a blusa sobe. É. Então as estocadas não correspondiam. Ah, entendi. A blusa e as estocadas Subiu estavam aqui. em níveis diferentes. Entendeu? Entendi. Porque aquilo ia ser tirado. Como esse cara passou e viu, eles tiveram que sair correndo. Esse cara, então, foi Ele já ponto faleceu, o determinante. advogado. É. Foi. Ele não era ele era de São Paulo, foi visitar a filha no Rio, num condomínio que hoje é o Rio Mar, que Sei. era um deserto aquilo. E quando ele passou, ele viu aquele farol aceso, porque o farol tinha que iluminar ali a estrutura. Sei. E o terreno estava todo aberto para se fazer o ritual ali. Numa árvore, Sei. tinha que ser a lua tal, e papapá. Tava tudo combinado. Quando ele passou, ele voltou em casa, na casa da filha, chamou o zelador Sei. do condomínio, e falou, fulano, vamos ali comigo, não sei o quê. E o fulano falou, tá, vamos chamar a polícia, porque andou tendo uns assaltos aqui. Quando foi, ele passa e olha bem, tanto que ele vê a Paula.
E a fisionomia. E a Paula dizia, nunca tive lá. Ele falou, não, você esteve, que eu vi. E aí, na época, não tinha aqui no Brasil um teste para você comprovar que aquela silhueta correspondia à que ele descreveu. Ele descreveu direitinho no retrato falado, caía na Paula. Sim. E aí foi trazer da Alemanha para fazer o teste de luminosidade. Porque eles diziam, não, mas o farol estava aceso e ele não enxergava. Fizeram. E constatou. Putz. E até hoje ela nega que teve lá. É mesmo? Nega. Até hoje? Até hoje. Nega. E não precisa mais. Isso faz parte de contar a história para ela mesma. Mas ali o negócio foi uma briga entre os dois. Porque ele, rapidamente, quando foi pego, ele pega o telefone e ligou para a mulher, para Paula, falando assim, não, olha, já descobriram, mas pode deixar, eu vou assumir tudo, eu vou assumir tudo. O que ele está dizendo? Ele ali foi muito mais esperto. O policial estava coisa, ela teve lá, porque ele está puxando a culpa para ele. Claro. Ela também não é florzinha, falou assim, você vai me ferrar? Então deixa... Eu te ferro primeiro, eu nunca tive lá. Aí, meu filho. Se mereciam, né? Olha, tem um ditado em Minas que diz que as bestas andam aos pares. Meu Deus, que eu não poderia concordar mais do que isso. Olha, e eu acho que faz sentido. Você vê, tem uns casais que são malucos e eles se completam mesmo nessa loucura, né? Não, o Ted Bundy, né, ele tinha com a mulher, eles estupraram a irmã dela. Mas umas coisas assim que realmente tem que ter algum grau de perversidade indiferente. Mas do ritual eu não sabia que tinha sido comprovado. Achei que eles tinham contado uma versão, era uma coisa perdida. Então existiu. O coração é a coisa mais ritualizada para a magia negra. Com certeza. Não deu tempo de tirar. Meu Deus. Mas estava exposto, né? Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história, assim como eu mudei a minha também. Um Tempo para Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano, mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.